Vamos ver agora um exemplo de cálculo de campo elétrico produzido por uma superfície de cargas. Então, nesse caso, nós temos uma superfície que pode ter dimensões finitas ou ela pode ser infinita para fins de cálculo. Nós temos um ponto afastado, distante, então, uma distância h dessa superfície, e é dada uma densidade superficial de cargas ρS em Coulomb por metro quadrado constante ao longo dessa superfície. Eu vou fazer aqui o exemplo que considera a superfície infinita, porque é o exemplo que dá um resultado bem interessante em termos de simplicidade da resposta e de significado. Mas se vocês quiserem considerar uma superfície finita, basta colocar as dimensões adequadas, os limites adequados na integral. Então, para calcularmos campo elétrico de uma superfície infinita de cargas, o valor é 1 sobre 4 πε0, integral de superfície ρS ds, vetor distância sobre módulo do vetor distância ao cubo, onde o vetor distância R liga os elementos diferenciais de carga até o ponto onde nós queremos calcular o campo elétrico. Então, nesse caso, pensando no caso da superfície infinita, podemos resolver o problema utilizando coordenadas cartesianas, como em qualquer outro problema em eletromagnetismo, ou nesse caso nós podemos considerar coordenadas cilíndricas, vai facilitar um pouco o cálculo, porque em coordenadas cilíndricas, para que a superfície seja infinita, basta que o raio ρ seja infinito. Então, não precisamos fazer uma varredura em x e y, basta que ρ seja infinito e φ varie de 0 a 2π, que nós temos uma superfície infinita. Então, escrevendo ds e r em coordenadas cilíndricas, ρS é constante, então aqui já vai facilitar porque o ρS vai sair da integral. Quem é o ds em coordenadas cilíndricas? ds é um comprimento de arco e um segmento reto. Esse segmento reto é dρ ao longo de ρ, e o comprimento diferencial é ρ de φ ao longo aqui do comprimento de arco. Então fica ρ de φ. Então assim nós temos o nosso ds, que representa um elemento diferencial de superfície. O vetor distância r, que liga então essa carga infinitesimal até o ponto onde nós queremos calcular o campo elétrico, ele pode ser constituído por duas parcelas, dois termos. Um vetor apontando na direção do centro e um vetor que aponta para cima. Então a composição, esse vetor R pode ser composto então por dois vetores, que são distância ρ na direção menos a ρ, distância, o comprimento h na direção a z. Então, menos ρ a ρ mais h a z. E assim também nós podemos calcular o módulo de R, que é a raiz quadrada de ρ ao quadrado mais h ao quadrado. Ou ρ ao quadrado mais h ao quadrado na 1/2. Então aqui nós temos o que é necessário para calcularmos o campo elétrico. Então vamos substituir na expressão da intensidade de campo elétrico. Então a intensidade de campo elétrico E é 1 sobre 4π ε0. ρS já poderia até sair da integral, porque ele vai ser considerado constante, distribuição uniforme de cargas. ds é ρ de φ. Vetor distância menos ρ na direção a ρ mais h na direção a z.
dividido pelo módulo de R ao cubo. Então, fica 3/2 aqui no expoente. Então, o campo elétrico terá duas parcelas. Ele terá componentes na direção ρ e componentes na direção z. A questão aqui é a seguinte: se nós estamos considerando simetria, o campo elétrico produzido por esse elemento 1 e o campo elétrico produzido pelo elemento oposto 2 tem componentes que ao longo de ρ se anulam e componentes ao longo do eixo z que se somam. Então, devido à simetria desse problema, essa componente na direção ρ é zero. E isso simplifica bastante os nossos cálculos, porque aqui as integrais vão ficar bem mais simples, né? Ainda, se a superfície for infinita, os limites para ρ vai de 0 até infinito e para φ vai de 0 até 2π. Então, com isso, nós temos aqui também os limites de integração. 1 sobre 4πε0, ρs constante, sai da integral. H é a altura, ela é constante, também pode sair dessa integral. Então fica uma integral dupla, com ρ variando de 0 até infinito e φ variando de 0 até 2π. Aqui fica ρ de φ sobre ρ ao quadrado mais h ao quadrado na 3/2. Resolvendo a integral em φ, fica φ de 0 a 2π, que vai ser 2π. Então, aqui já começam algumas simplificações. 1 sobre 4πε0, ρs, h, 2π. E aqui sobra, então, a integral simples, com ρ variando de 0 até infinito. ρ de ρ sobre ρ ao quadrado mais h ao quadrado na 3/2. Como se resolve esse tipo de integral? Aqui nós podemos substituir essa parcela do denominador, esse ρ ao quadrado mais h ao quadrado, por um termo u, e também substituir a variável de integração aqui no numerador. Então é isso que nós vamos fazer. Fazendo a substituição, u é igual a ρ ao quadrado mais h ao quadrado. Além disso, se nós calcularmos a derivada de u com relação a ρ, que é a variável de interesse, nós temos a expressão u é igual a ρ ao quadrado mais h ao quadrado, e a derivada disso, então, terá como valor, a derivada de u com relação a ρ, terá o valor 2ρ. Então, daqui nós podemos substituir ou fazer uma equivalência entre du igual a 2ρ dρ. Com isso, então, nós conseguimos os termos necessários para a substituição. Substituindo, então, nessa integral aqui, nós conseguimos o seguinte: intensidade de campo elétrico. Eu vou manter todos os termos e depois podemos fazer o cancelamento dos termos em comum. Integral ρ de φ, nós podemos
utilizar esse 2 aqui, manter dentro da integral, colocá-lo de volta. Então, podemos tirá-lo daqui. 2 ρ de φ será substituído por... 2 ρ de ρ será substituído por du. E o denominador é um termo u na 3 meios. Então, primeiro resolvemos a integral e depois voltamos à variável original para fazer a substituição dos limites de integração. Então, aqui fica ρs h π sobre 4πε0. E essa integral, então, fica u na menos 3 meios du. Passando, então, esse termo para o numerador. Vamos adiante. Então, intensidade do campo elétrico fica ρs, altura, π sobre 4πε0. Essa integral de 1 na menos 3 meios fica com valor menos u na menos 1 meio. Porque fazendo a derivada desse termo, temos menos com menos fica mais, 1 meio. Aí fica 2 ainda, né? Porque fazendo a derivada, nós temos menos, com o menos daqui fica mais, 2u. Esse termo passa multiplicando 1 meio na frente, então cancelam esses termos, subtrai 1 do expoente e fica menos 3 meios. Então é isso que nós temos de resultado dessa integral u na menos 3 meios du. Então, uma vez que nós temos esse resultado, nós podemos voltar à nossa variável original. A nossa variável original, então, é ρ ao quadrado mais h ao quadrado. Substituindo, então, u por ρ ao quadrado mais h ao quadrado, nós podemos colocar novamente os limites de integração. Então, vamos lá. Voltando, então, à variável original, eu vou colocar o 2π aqui para fora e deixar o sinal negativo aqui dentro. Então, fica menos u na menos 1 meio é o mesmo que 1 sobre u na 1 meio, raiz quadrada de u. Então, aqui fica ρ ao quadrado mais h ao quadrado, raiz quadrada. E agora, então, substituindo ρ de zero até infinito. Então, o que acontece quando nós temos um campo, ou melhor dizendo, quando temos uma superfície infinita? Como fica o campo elétrico nessa situação? Aqui fica ρs h sobre 2ε0, já simplificando aqui esses termos. Dentro aqui do termo entre parênteses fica menos. Quando ρ é infinito, nós temos uma divisão 1 sobre um valor muito grande. 1 sobre um valor muito grande é 0. Então, temos menos 0, menos. Com o menos daqui fica mais. Quando ρ é 0, fica h ao quadrado na 1 meio. Raiz quadrada de h é... Raiz quadrada de h ao quadrado é h. Falta colocar a direção. Temos que voltar aqui no início para colocar a direção. Faltou o termo, a direção AZ. Tem que colocar a direção. O campo elétrico tem direção no espaço. A direção, nesse caso, é apontando para cima. Então, aqui colocando AZ, e aqui também AZ. Então, vejam o seguinte. Aqui fica ρs,
distância sobre 2ε0. E aqui h, então 1 sobre h aparece multiplicando, o que resulta nessa simplificação aqui. Então, para uma superfície infinita, uma superfície de cargas infinita, a intensidade de campo elétrico é ρS, densidade superficial de cargas, sobre 2ε0, direção a z. Esse valor em volt por metro. O que nós podemos concluir a respeito dessa expressão? Primeiro, não há dependência em função da distância dessa lâmina, dessa superfície infinita de cargas. A qualquer altura que nós analisarmos o campo elétrico, ele será de valor constante. Então, se para uma carga pontual existia uma relação 1 sobre distância ao quadrado, se para a carga distribuída ao longo de um fio infinito tinha uma relação 1 sobre distância, aqui o campo elétrico é constante. Outra observação que se faz aqui. Esse termo dividido por 2 é como se fosse um ρS sobre ε0 e esse termo dividido por 2. Dá uma ideia de que metade das linhas de campo elétrico produzidos por essa superfície de cargas apontam para cima, nessa direção. A outra metade das linhas de campo elétrico aponta para baixo. Se nós analisarmos o campo elétrico abaixo dessa lâmina, posicionada, por exemplo, aqui no plano XY, o sinal do campo elétrico será negativo. Então, digamos aqui abaixo, o campo elétrico aponta para baixo. Aqui acima, o campo elétrico aponta para cima. Então, são observações interessantes a se fazer. A relação da divisão das linhas de campo, metade das linhas ir para cada lado da superfície. A independência da distância. Lógico que superfícies infinitas não existem. O que existem são superfícies muito grandes comparadas com a distância que nós estamos analisando o campo elétrico. Essas situações acontecem muitas vezes na prática, principalmente em capacitores, onde as distâncias são muito pequenas comparadas com as áreas. Então, espero que vocês tenham compreendido esse significado de como se calcula o campo elétrico produzido por superfícies carregadas. Em muitas situações nós temos esse tipo de fenômeno. As cargas tendem a migrar para superfícies, para bordas, quando elas têm liberdade de movimento. Se ao invés dessa superfície plana eu tivesse usado alguma superfície esférica ou qualquer outro formato de superfície, bastaria substituir o ds, substituir r e aplicar nessa expressão aqui, fazendo os cálculos. Vejo que uma questão importante é a seguinte: o nível de complexidade e dificuldade de resolução dos problemas envolvendo lei de Coulomb vai aumentando conforme as distribuições de cargas vão se tornando mais complicadas, né? Então aqui já temos uma integral de superfície, no caso das superfícies, né? Uma integral dupla. E vamos ver adiante o que acontece quando nós temos objetos maciços carregados, que aí recairemos numa integral tripla, com um nível ainda maior de dificuldade na resolução dos problemas. Essa dificuldade na resolução de problemas usando a lei de Coulomb, nos casos de distribuições de cargas simétricas, desaparece com o uso da lei de Gauss, que nós veremos mais adiante.